assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Enfim, escapei da morte. A moça que nos conta esse relato diz que em 1997 ela iniciou um novo emprego e nesse novo emprego ela conheceu um rapaz. E segundo esse rapaz, nessa primeira vez que ele a viu, ela chamou muito a atenção dele. Mas como esse rapaz era noivo, ela não deu muita confiança às investidas dele. Porém, 2 anos se passaram e ele insistente, até que ela cedeu no sentido de que ela começou a dar mais atenção a ele. Nada além disso. Acontece que eles ficaram amigos. E eles sempre saíam para almoçar juntos e ele dava carona para ela até a faculdade. A fama do cara era de conquistador. E como eles já eram muito amigos, ele contava as aventuras dele, tudo para ela, contava tudo para ela. Porém, com o tempo e um contato bem próximo sempre, sendo muito amigos e tal, ela acabou se afeiçoando cada vez mais por ele e por fim acabaram se envolvendo. Embora o que vale mais ressaltar, assim, que havia entre eles, não era essa relação de casal, mas sim a amizade. O que era mais forte entre eles era a amizade e o cuidado que um tinha com o outro. Acontece que visivelmente ele vinha demonstrando um cuidado exagerado com ela, um cuidado excessivo, ele a protegia de tudo e de todos. Em todas as situações cotidianas ele a protegia. E diz que eles até brincavam que entre eles havia algum karma de vidas passadas. Bom, por algumas vezes ele propôs a ela que assumissem um relacionamento. Mas ela disse que era muito jovem e ela era obcecada na faculdade, na carreira dela. Então ela não quis. E quase 3 anos depois deles se conhecerem, eles estavam em uma festa, uma certa vez, em uma festa de confraternização. E eles já haviam bebido um pouco a mais ali. E acabaram discutindo feio sobre esse assunto, de um querer o relacionamento e o outro não querer ali, blá blá blá. Virou uma discussão e uma briga. E ele acabou indo embora muito alterado e ele acabou ofendendo a ela com palavras muito duras e tal. E ela, que também já estava bem harta, acabou ficando com outro rapaz nessa festa, que por armadilha do destino era o melhor amigo dele. Ela nem precisa dizer que isso causou um mal-estar tremendo. E ao contrário do que as pessoas pensam, ela diz aqui que homem é muito mais fofoqueiro do que mulher. E no dia seguinte no trabalho, já estava todo mundo sabendo. No dia seguinte no trabalho os dois já haviam se falado. E ela já sentiu o clima pesado bem na hora que ela pisou no escritório. O amigo dele se esquivava assim, sabe? E ele olhava pra ela com um ódio que chegava a queimar, ela fala. Acontece que ela tava pra tirar ali uma semana de férias. E sair naquele clima diz que foi osso. Porém, uma semana depois, né? Depois que passou essa semaninha aí de férias dela, quando ela voltou pro trabalho, ela ficou sabendo que ele estava namorando sério com uma colega de trabalho ali, que já tinha sumido para a empresa inteira. Ela ficou sem entender direito, porque como assim, em uma semana ela nunca soube dessa moça, porque ele contava tudo pra ela. Ele nunca soube do interesse dele por essa moça, ou de nada, ou que eles tiveram alguma coisa. De repente ele estava ali namorando sério com ela. Como assim? Mas beleza, ela confessa que ficou muito chateada com essa situação, mas como eles não estavam se falando desde a fatídica festa, o assunto ficou adormecido. Cerca de 1 mês depois, ele acabou sendo convidado a ser contratado pela empresa responsável pela terceirizada que eles trabalhavam. E para surpresa dela, no mês seguinte fizeram o mesmo convite a ela. E ela diz aqui que a situação ficou meio estreita, porque a então namorada dele, bom, na época ele era noivo, né? Então ele deve ter terminado o noivado, ele quis namorar com ela não quis, aí passou esse tempo, ele ficou com essa outra moça, né? Acho que foi isso. Então, a situação ficou chata porque a atual namorada dele ficou meio enciumada, incomodada com a situação. Porque todo mundo sabia que a moça que nos conta esse relato era amiga confidente do cara. E ele gostava muito dela, então todo mundo sabia daquela, né, aquele climinha ali, que eles já tiveram até um envolvimento. E a namorada sabia disso. Então ficou aquela coisa, né, agora eles estão trabalhando juntos lá em outra empresa. E aí veio a primeira grande surpresa. Algumas semanas depois disso, a então namorada do rapaz apareceu na empresa com seu primeiro teste de gravidez positivo. Após esse choque, ele voltou a procurar a moça que nos conta esse relato
para desabafar. E foi assim que eles voltaram a se falar, porque foi ele que veio pessoalmente ali atualizá-la dos fatos e eles se abraçaram ali, porque eles sabiam que dali em diante a vida tomaria outro rumo. Agora era coisa de gente grande. O tempo foi passando e a amizade deles voltou a florescer, mesmo eles não tendo nenhum tipo de relação íntima, assim, eram realmente só amigos. Mas profissionalmente começaram a ter problemas. Em 2004 ela acabou saindo da empresa e soube que ele também deixou a empresa para tentar novos desafios. Mas mesmo assim eles continuavam tendo contato. Porém a vida dela não era mais a mesma. Ela começou a ter vários problemas de saúde. Sempre que ela saía com os amigos, ela passava mal. E isso sempre vinha acompanhado de enxaquecas fortíssimas. Nos próximos 3 anos seguintes, a vida dela foi minguando. Ela arrumou um ótimo emprego, porém os problemas de saúde comprometiam o desempenho dela. Comprometiam a qualidade de trabalho dela. E junto com isso ela começou a desenvolver uma depressão, acompanhada de pânico e distúrbios de sono e comportamento. Ela não conseguia mais administrar a carreira dela. E mesmo ela tendo ganhos financeiros satisfatórios, ela gastava tudo em medicamentos e tratamentos que não resolviam nada. Na época ela já começou a procurar ajuda espiritual, porque todos os médicos que ela ia, todos os exames que ela fazia, não dava nada. Constava que ela não tinha nada físico. Então diziam que as enxaquecas, vômitos, dores musculares eram realmente de fundo emocional. Porém, ela já estava com acompanhamento psicanalítico e psiquiátrico e a diagnosticavam com estafa e exaustão, apenas por todo o mal-estar que se estendia por anos ali. Ela conta ainda que por volta de 2010 tiveram algumas situações constrangedoras e inexplicáveis que aconteceram e por fim, ela e o amigo perderam contato. Infelizmente, ela diz que passou pela mão de vários charlatões espirituais que só arrancavam dinheiro dela e não resolviam nada. Mas no desespero que ela estava, ela buscava por tudo, por qualquer coisa, qualquer um que falasse, eu posso te ajudar, porém eu quero tanto, ela ia atrás porque vai que dava certo, ela não aguentava mais, ela estava desesperada. Em 2011 a saúde dela teve várias complicações, ela começou a engordar demais. Esse acúmulo de gordura, ela engordou absurdamente e principalmente na região da barriga, que por longos 4 anos parecia que ela estava grávida de 9 meses e de gêmeos, de tão grande que a barriga dela ficou, mas muito estranho, porque ela mal se alimentava devido ao mal-estar e ela tinha vômitos constantes. Ela vomitava apenas de sentir o cheiro de algum perfume, de alguma comida, qualquer coisa. Então como engordar absurdamente desse jeito, se manter com uma barriga enorme e tal, sendo que a pessoa não se alimenta, ela não come, ela não... E ainda por cima que vomita. O mais coerente seria ela tá numa anorexia, ela tá muito magra, mas não. Nesse meio tempo ela continuou fazendo exames, continuou visitando os médicos, só que nos exames nunca diagnosticava nada, nunca descobria nada, a não ser uma anemia ferrada que ela tinha, provavelmente por falta de nutriente, que não parava nada no corpo dela, vomitava e tal. Então ela ainda tinha anemia. Mas era a única coisa que eles conseguiam diagnosticar. O resto, os outros exames, nada. Hipotireoidismo? Não. Tal coisa? Não. Nada. Os médicos não encontravam absolutamente nada físico. Em dezembro de 2014, ela chegou a ficar internada em uma clínica psiquiátrica, porque ela se entregou, achando que ela realmente estava enlouquecendo. Ela pensava, se não é físico, deve ser mental, sei lá, é da minha cabeça, eu tô louca, não sei. E ela disse que do primeiro semestre de 2015, ela não consegue nem se lembrar direito. Ela passou o tempo todo medicada, ela ficou praticamente 6 meses na cama. Em junho de 2015, teve uma crise terrível e ficou internada uma madrugada inteira só fazendo exame. Até que o médico que estava atendendo ela, e que inclusive ele já havia atendido em outras situações onde ela foi para o pronto-socorro, o médico já até conhecia. Ele entrou no quarto e falou para ela o seguinte: vamos conversar e finja que eu não sou médico nem cirurgião. Seus exames ficaram prontos e mais uma vez não deu nada. Nada foi diagnosticado. E você está muito fraca. E como um paradoxo, você está entrando já no estágio de obesidade grau 3. Então está na hora de você se apegar à sua fé, porque aqui não tem mais nada que a gente possa fazer. O médico falou isso para ela. Enfim, no segundo semestre de 2015, mais precisamente em outubro de 2015 agora,
Através da irmã dela, ela conheceu um amigo, um ser abençoado, ela diz, que de coração disse a ela que ele iria ajudar e que ela sairia da cama e voltaria a ter vontade de viver. Esse jovem mago foi até ela e explicou o que vinha acompanhando ela por todo esse tempo e que tudo isso havia sido mandado por uma mulher que tinha muita inveja do relacionamento especial que ela tinha com o homem dela. Pois mesmo não mantendo nenhum tipo de envolvimento, esse rapaz mantinha, pela moça que nos conta esse relato, um carinho tão puro que nunca foi capaz de ter pela namorada, pela esposa, sei lá, ou por essa mulher. Foi isso que o mago explicou para ela, sem saber da situação. E aí eu vou dizer aqui os dados técnicos que esse amigo mago dela disse a respeito do problema dela. Então, o mago disse que a moça que nos conta esse relato foi vítima de um trabalho de magia, um ataque mágico. Ele diz ainda que isso parece uma forma muito genérica, né, de diagnóstico vindo de uma pessoa que trabalha no meio ocultista. Mas ele diz que são raros os casos em que ele dá certeza de que realmente foi feito algo em prol da destruição de alguém. Ele disse que o trabalho foi realizado para a egrégora de Yami-Oxorongá, divindades femininas do panteão africano, que só pode ser acessada por mulheres. As Yamis são feiticeiras muito antigas, lembrando que isso são palavras deles, não minhas, eu não tenho conhecimento disso daí. E elas existem desde os primórdios. São mulheres de fúria implacável. E quando se empenham em acabar com alguém, não tarda muito para que essa pessoa venha a falecer. Diz que a moça que nos conta esse relato foi realmente uma sobrevivente. Ela aguentou por longos 10 anos a esse feitiço. Mas como ela mesma disse em vários momentos, ela esperava a morte chegar. Para resolver esse problema, houve uma limpeza feita de acordo com a ritualística do panteão africano. E para que ela rapidamente se recuperasse, houve uma harmonização de elementos herméticos. Ela passou por um ritual quase como uma operação, semelhante a uma operação. E para que a recuperação não tivesse assim um pós-operatório muito demorado e desgastante, a harmonização foi muito importante. Rezas, banhos, maços de ervas, pólvora, casca de alho e de cebola em defumação e outros artefatos aí foram usados. Todo esse processo levou algumas horas para terminar. Ao final de tudo isso, ela caiu num sono profundo e dormiu por mais de 12 horas seguidas. Ela conta que ela passou muito mal durante o processo. Coisas quebraram no quarto dela e ela transpirava muito, parecia que ela estava numa sauna enquanto tudo isso acontecia. E depois ela vomitou, como se ela tivesse comido algo que fez mal, sabe? Ela vomitava. E ela disse que dormiu por 2 dias direto, mas que acordou sendo outra pessoa. Além de começar imediatamente a emagrecer. E começou a ter uma disposição que ela não tinha há anos. Inclusive, é possível ver algumas fotos aqui, eu vou proteger o rosto dela, de certa forma, e um pouco mais, para vocês verem um pouco da diferença. Como ela era antes de ter todo esse problema, como ela ficou nesses anos aí, depois que as coisas começaram a acontecer, as coisas ruins, ela engordar demais e não tá comendo nada, anêmica inclusive, e tipo 15 dias depois do que aconteceu. E aí fica para todo mundo pensar que realmente existe esse negócio de uma pessoa fazer mal para outra, sabe? Jogar feitiço ruim. E se ela não encontra ajuda, não encontra quem possa ajudar, quem tirar isso dela, pode acabar morrendo. Como tem gente ruim nesse mundo, meu Deus. Cuidado que o feitiço se vira contra o feiticeiro, aquela coisa lá de que você faz para os outros, volta 3 vezes mais para você, essas magias, essas coisas. Eu acredito que a vida da pessoa que faz essa coisa ruim para outra pessoa também não acaba bem. Não. Mas fica aí o relato. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês
e até o próximo relato. Tchau!